Boa noite, meus irmãos. É com grande satisfação que mais uma vez aqui nos encontramos mais uma noite de aprendizado, mais uma noite buscando a nossa evolução, o nosso progresso. Hoje que teremos o nosso irmão Luiz Fernando Martins trazendo o seu estudo para que possamos avaliar, estudar, entendermos e buscarmos o aprendizado que o dia a dia nos faz necessário para nosso progresso. Vamos iniciar lendo uma página do Caminho, Verdade e Vida, ao acaso, a lição número 108, que nos fala de reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados ao fogo eterno. Jesus, Mateus 18, 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. É no concerto das lições divinas que recebe o cristão, o rigor apenas conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor é entrar na vida representa solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, em certas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-la através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na terra, enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Vamos pedir ao nosso irmão Márcio que profira a prece inicial. Vamos fechar nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Pai. E antes de qualquer coisa, antes de qualquer pedido, agradecermos por tudo que Ele nos oferece, por tudo que nos dá a oportunidade de ter, ver e conhecer. E se pudermos, dentro da nossa ousadia, pedir-te alguma coisa, Senhor, que dentro do nosso merecimento o Senhor nos atenda. E que cada um de nós que aqui está presente hoje possa encontrar o que aqui veio buscar. Um lenitivo para si, para sua família, para qualquer pessoa que esteja em seus pensamentos, em hospitais, asilos, casas de saúde ou presos dentro dos seus próprios corpos. E que Deus ilumine o nosso palestrante de hoje, que sua palavra cale fundo em nossos corações, que possamos assimilar esses conhecimentos para nos tornarmos um pouquinho melhor a cada dia. Que assim seja, Senhor. E para nos falar sobre obsessores podem atacar a casa espírita, Luiz Fernando
de imediato. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É um tema inusitado, pelo menos, né? Não é comum a gente falar desta temática. Nós tivemos um artigo publicado no nosso irmão Celso Ferreira, abordando essa questão por outro aspecto, cartazes que foram colocados no mural. Tudo isto fez parte de uma campanha orientada pela espiritualidade da casa, no sentido de que nós alertássemos, principalmente tarefeiros, principalmente fraternistas, quanto ao cuidado que nós devemos ter quando para cá viemos. Aquilo que trazemos para a casa espírita. Porque o grupo, ele tem a sua proteção natural, evidentemente que tem. Mas nós vamos ver aqui ao longo do nosso estudo da noite, que também esta proteção tem um limite. E este limite, ele é determinado por nós, frequentadores da casa espírita. Né? Então, importante a gente fazer esse estudo, fazer estas reflexões, para que a gente possa observar o nosso comportamento mental, a nossa disposição mental, em relação ao que trazemos para o interior da casa espírita. Temos algumas compilações de trabalhos que encontramos pela literatura específica, né? Coisa publicada até mesmo na internet, mas é de especial importância que a gente fale desses resultados, desses estudos. Algumas pessoas podem perguntar, mas é conveniente falar da ação do mal? Será que dessa forma nós não estamos repetindo o que fazem irmãos de outros segmentos, de falar da ação do mal? E eu, fazendo este questionamento, e que eu lembrei que alguém poderia questionar isso, porque eu próprio fiz esse questionamento, eu encontrei de chofre uma resposta num artigo que li, em que ele citava, o autor citava, o livro da guerra, que é um livro muito conhecido, muito famoso, que é best-seller entre o meio empresarial, o meio corporativo, embora seja um livro que fala sobre tratados de guerra, mas, na verdade, ele é um tratado filosófico de comportamento. E ele falava o seguinte, muito claramente: se você vai para a batalha e não conhece nada sobre o teu inimigo, mas se conhece muito bem, você terá algumas vitórias. Se você vai para a batalha conhecendo profundamente o teu inimigo, mas conhecendo nada de si próprio, você terá algumas derrotas. Mas se você for para a batalha desconhecendo a si e desconhecendo o teu inimigo, você terá 100% de derrotas. Então é importante conhecer-nos, tanto quanto conhecer a ação daqueles que por alguma razão ainda se sentem aprazerados com a derrota alheia, com o infortúnio alheio. Não é? Então esta é a ideia, de nós fazermos aqui um questionamento, fazermos reflexões a respeito do que é, na verdade, que acontece nos bastidores invisíveis da casa espírita. Quando a gente se propõe a falar deste tema, sobre a ação, vamos chamar assim, das trevas na casa espírita, a gente precisa, antes de tudo, compreender quem são esses invasores dos quais nós estamos nos referindo. É importante que a gente pense que tipo de obsessor nós estamos tentando estudar. Porque existem dois tipos de obsessor muito distintos. Existe aquele da ação individual, aquele que atua em cada um de nós como um obsessor primordial de cada um de nós, porque está vinculado a nós
por ações pretéritas, por vínculos pretéritos, que vocês já estão muito acostumados a ouvir aqui em palestras, em estudos, não é? Os nossos obsessores. Dentro desta gama de obsessores existem aqueles que são contumazes, porque vêm de uma herança de ódio, de vingança. Existe aquele que é fortuito, ele se apegou a você por uma sintonia, e por quanto você esteja naquele padrão mental, ele está com você, e se você mudar o padrão mental, ele vai embora, porque ele não se interessa mais por você. Mas existe um outro tipo, uma outra qualidade, também classificada como obsessor, que não são os obsessores comuns aos quais nós estamos acostumados a estudar e a ver. São entidades muito inteligentes, intelectualmente, superando a maioria de nós, com um coeficiente de inteligência muito avançado. Esses são obsessores que inspiram as guerras, inspiram os ditadores, inspiram o sofrimento pelo mundo e trabalham pela derrota da humanidade. Porque esse é o objetivo deles: estabelecer e dominar o seu território na Terra. Esta batalha é antiquíssima. Nós ouvimos falar da guerra entre o bem e o mal, não é? De uma maneira talvez fantasiosa, não é? Como se houvesse um rei do mal que lutasse contra um rei do bem, e esses dois reinos lutam pelo poder. Não, mas na verdade existe uma ação obsessiva que pretende se manter, se perpetuar, dominar a situação da sociedade no planeta terrestre e no orbe terrestre como um todo. Imaginemos apenas que temos no orbe terrestre 24 bilhões de espíritos agregados ao orbe terrestre. 24 bilhões. Quantos espíritos estão encarnados no planeta? 7 bilhões. Não é? Então observem que destes restantes que estão encarnados, que nós absolutamente conhecemos, existe um universo de espíritos bons, que trabalham pelo bem da humanidade. Existe um outro tanto de espíritos que não são nem bons nem maus, são indiferentes. E existe uma grande quantidade de espíritos que se locupletam. Eles sentem prazer na prática e na vivência do mal. Isto é uma realidade que a gente pode confirmar? Sim. Se nós entendermos que o planeta Terra é um mundo de expiação, e que o que caracteriza um mundo de expiações é a predominância do mal, nós estamos falando que de 27 bilhões de espíritos no orbe terrestre, a grande maioria são de espíritos ainda muito ignorantes, muito atrasados, moralmente, mas talvez não intelectualmente. E é com relação a isso que nós queremos falar. Esses espíritos que inspiram o mal pelo mundo, que inspiram o sofrimento à sociedade, eles não se preocupam com a casa espírita. Eles não têm nenhuma preocupação com o trabalho que fazemos aqui, a menos que este trabalho esteja atrapalhando os seus propósitos, esteja incomodando a sua tática. E isto, vez por outra, acontece. Essa preocupação deles com a casa espírita se dá quando, na verdade, nós começamos a agir, a trabalhar, a produzir de forma eficiente. É uma contrapartida. Eles só vão se preocupar com aquilo que lhes incomode na medida em que nós estivermos produzindo algo contrário aos seus interesses. Verdade? Se uma casa espírita não produz qualquer preocupação para eles, não lhes cria obstáculos nenhum à sua prática, fiquem para lá. Não se preocupam com isto. Não é? Há uma narrativa, um caso conhecido na literatura espírita,
que conta um episódio acontecido numa reunião de desobsessão, onde um espírito se manifesta na reunião e avisa aos participantes: nós viemos aqui hoje para avisar a vocês que nós não vamos mais obsidiar vocês. Nós estamos hoje nos retirando para uma outra casa espírita. Isso causou um certo espanto. E alguém perguntou depois daquele silêncio: mas por que vocês vão deixar a casa espírita? Por que vocês não vão mais obsidiar-nos? E esse espírito responde: porque aqui nesta casa há tanta discussão, há tanta maledicência, há tanto material ruim, vocês não precisam da nossa ação. Vocês próprios estão obsidiando uns aos outros. Nós não vamos perder tempo com vocês. Deixar vocês para lá e vamos embora. Isso é um clássico da literatura espírita. Então vejam que quando uma casa é desimportante aos interesses de um grupamento das trevas, eles não têm nenhuma preocupação. Esta casa começa a produzir, esta casa começa a aliviar sofrimentos e tormentos, começa a tirar pessoas da angústia, né? Consegue trabalhar em favor daqueles que estão desesperados. Isso vai minando a resistência desses grupamentos, né? Até que chega um ponto que diz assim: não, espera aí, precisamos fazer alguma coisa. Existe um artigo, um texto, que está no Jesus no Lar, psicografia do Neio Lúcio, que fala da reunião das trevas, ou da ação das trevas, se eu não me engano, não lembro exatamente o título, mas que fala disso, que havia uma casa espírita que estava prejudicando muito, havia um membro de uma casa espírita que estava atrapalhando os interesses de todo mundo. Por quê? Porque esta pessoa, ela consolava, ela tirava pessoas do desespero, ela evitava suicídios, ela consolava, ela amparava materialmente e espiritualmente todas as pessoas que recorriam a ela. E eles estavam perdendo terreno, e eles estavam perdendo seus próprios membros. Nós precisamos fazer alguma coisa, e fizeram uma reunião. Vocês nunca leram esse texto, não? Procurem ler, está no Jesus no Lar. Ele é riquíssimo, é até uma heresia eu estar aqui resumindo com as minhas palavras esse texto. E cada um, naquela assembleia de espíritos trevosos, dava uma sugestão diferente. Vamos colocar doenças nele. Aí o chefão dizia assim: se colocar doenças nele, ele vai se apegar mais à fé, ele vai se apegar mais ao Criador. Então vamos levar ele à miséria. É a mesma coisa, mas ele vai, na miséria ou na pobreza, ele vai agir da mesma forma. Não é por aí, não. Então vamos atacar a família dele. Assim, ele vai proteger a família dele com o bem. E cada um foi dando uma ideia. Então o chefe, já irritado, falou: olha aqui, vocês não sabem de nada, vocês não conhecem técnica nenhuma. Vamos atacar a sua vaidade do seu trabalho, o orgulho que ele tenha pelo seu trabalho. Vamos insuflar nele o desânimo, mostrando que o trabalho dele é um trabalho insuficiente, é um grão de areia no oceano. E assim, dando essas instruções, os seus discípulos foram lá atormentar o cristão. E assim foi, começaram a insuflar: teu trabalho, você é muito arrogante, você é muito prepotente, você acha que esse trabalhinho que você faz aqui ajudando um e o outro vai resolver o problema do mundo? Há muito mais sofrimento no mundo do que você é capaz de dar conta. O que aconteceu é que esse nosso irmão foi se deprimindo, foi se deprimindo, foi se deprimindo e abandonou a tarefa. Então vejam que há uma organização, há um estudo. Tanto quanto nós estamos aqui estudando para nos tornarmos pessoas melhores, criaturas melhores, há uma organização também, do outro lado, que se prepara para esse confronto. Quem são os espíritos desencarnados? Quem são?
São homens como nós, que tiveram uma vida ou mais, 10, 15, 20, 50 encarnações como nós. Tiveram vicissitudes, tiveram alegrias, sofrimentos e tristezas como nós. Não é verdade? Eu gosto muito de uma ideia que diz que a morte não muda nada. Não é? A morte não muda nada. E é a mais absoluta verdade. Você tomba hoje num potencial de evolução e acorda em seguida neste mesmo patamar. Não muda nada. Então, quem são esses obsessores? São homens comuns como nós, que estão desencarnados, mas que estão trabalhando pelo mesmo propósito que trabalhavam quando aqui estavam. É difícil nós encontrarmos hoje candidatos a grandes mestres da obsessão, encarnados entre nós. Se nós olharmos assim, o noticiário, os jornais, não é? Nós estamos vendo líderes natos das trevas, encarnados, levando o mal, a dor, o sofrimento, toda a miséria à sociedade. Esses indivíduos desencarnam, para onde será que eles vão? Para nosso lar? Eu lhes digo que nem para a Colônia Esperança eles vão. Não é? Eles vão para o umbral, não é isso? Agora, uma questão também importante. O umbral, ele é uma causa ou ele é um efeito? Já pensaram nisso? O umbral existe. Verdade? Acreditamos que o umbral existe. Não é? Tenho certeza que nenhum de nós nunca passou por lá. Mas ele existe. Certo? E ele é causa ou ele é efeito? Vocês acham? Efeito. Ele é produto. Ele é produto das emanações psíquicas de nós, homens, encarnados e desencarnados. Não é? Alguém falava que tem uma dificuldade grande de fazer determinados adolescentes compreenderem este conceito, né, de formação do ambiente. Eu tenho uma comparação que eu acho perfeita. É igual decoração de casa. A gente olha uma casa, se sente bem ou mal nesta casa. Não é assim? Esta casa, ela foi decorada segundo que conceito? O conceito de quem mora nela. Nós vamos dando à nossa casa o ar que queremos, que vivemos, que pensamos, que entendemos. Não é? Se eu gosto de cores escuras, se eu gosto de ambientes lúgubres, as paredes vão ser pintadas de tons escuros, as cortinas serão escuras, o tapete será escuro. Não é verdade? Eu vou criando uma atmosfera de acordo com o meu estado psíquico. Não é assim? Para ser um pouquinho mais popular e mais vulgar no pensamento deste assunto, nós poderíamos dizer, já ouviram? Ih, está caída? Está deprimida? Dá um banho de loja e sai toda feliz da vida. Não tem uma coisa assim? Repagina. Por quê? Nós precisamos compreender que tudo à nossa volta é um resultado das nossas próprias emanações. Então, o umbral existe. Existe e é criado e alimentado por nós, encarnados e desencarnados. Muito bem. No livro Não Há Mais Tempo, de Aguinaldo Paviani, tem narrado um diálogo de um espírito que se manifestou numa reunião mediúnica, que retrata muito esse tipo de ação ao qual eu me referi. Não a ação de um grupo de espíritos enfermos que se reuniram, olha, esse centro está perturbando a gente, sabe, eu tinha 10 pessoas que eu comandava direitinho e eu já perdi a metade e o resto está indo a caminho, isso não está certo, precisamos fazer alguma coisa. Vai muito além disso. Eu vou pedir a permissão de vocês para ler esse texto, porque ele é realmente importante. Só preciso achar ele aqui no meio. Porque agora essa coisa da gente segurar o microfone aqui fica complicado, né?
Argumentação pela lógica. Quando o Espírito incorporou na doutrinadora, essa doutrinadora disse a ele: seja bem-vindo, meu irmão. Ele respondeu: em primeiro lugar, eu não sou seu irmão. Em segundo lugar, eu conheço o seu sentimento. Sei que você não gosta nem das pessoas que trabalham com você nesta casa, que dirá de mim, que você não conhece. Por isso, duvido que eu seja bem-vindo aqui. Ela ficou perplexa, porém disse: meu irmão, veja bem, isto aqui é um hospital. E ele respondeu: muito bem, agora você vai dizer que eu sou um doente e que você vai cuidar de mim, não é isso? Claro, pois bem. E quem garante a você que eu sou um doente? Só porque eu penso diferente de você? Aliás, o que faz você acreditar que possa cuidar de mim? Quem é que cuida de você? Porque suponho que quando alguém vai cuidar do outro, este alguém esteja melhor que o outro. E, francamente, eu não vejo que você esteja melhor do que eu. Porque eu faço mal? Porque eu sou combatente das ideias de Jesus? Sim, é verdade. Mas admito isto, enquanto que você faz o mal tanto quanto eu e se disfarça de boazinha. Imaginem um diálogo desse numa reunião mediúnica. Outro doutrinador disse assim: meu irmão, é preciso amar. O Espírito respondeu: acabou o argumento. Quando vocês vêm com esta ladainha que é preciso amar, é que vocês não têm mais argumentos. Mas o amor não é uma ladainha, meu irmão. Se o amor não é uma ladainha, por que o Senhor não vai amar o seu filho na sua casa? Aliás, um filho que o Senhor não tem se relacionado há mais de 10 anos. Vieram outros dialogar. E assim foi um atrás do outro, até que o dirigente do grupo resolveu interferir e disse a ele: não é necessário que o Senhor fique atirando estas verdades em nossas faces. Nós temos plena consciência daquilo que somos. Sabemos que ainda somos crianças espirituais e que precisamos aprender muito. O Espírito respondeu: até que enfim alguém com coerência neste grupo, até que enfim alguém disse a verdade. Concordo com você. Realmente vocês são crianças espirituais. E como crianças, não deveriam se meter a fazer trabalho de gente grande, porque vocês não dão conta. Esse diálogo foi publicado a partir de uma história real, de um caso concreto, tanto quanto aconteceu na Casa Espírita, que vocês devem conhecer. Não é? Aconteceu na Casa Espírita, havia uma organização por trás disso. Não é? Embora houvesse interesses pequenos, mais particulares, o que eles queriam era fazer cessar a atividade da Casa Espírita. Não foi isso que aconteceu? E para isso eles usaram de várias estratégias, de vários artifícios. Espíritos que trabalham na derrota individual de cada um de nós, eles têm um propósito, evidentemente. São desavenças, são desafeições criadas ao longo das nossas encarnações, que nós vamos trazendo para esta vida, né? E eles tentam nos atacar, eles tentam nos derrotar, eles tentam fazer com que a gente não mereça as oportunidades que eles próprios são incapazes de produzir para si. E aí, eles lançam mão de vários artifícios. Nós corremos à Casa Espírita e pedimos socorro, pedimos o amparo, pedimos auxílio à Casa Espírita. E esse auxílio efetivamente vem. Jesus nos assegurou isto, não é? Bate e a porta se abrirá. Pede e será atendido. Não é verdade? Mas é preciso que a gente peça com fé, com sabedoria, com consciência. Então a gente vem para cá e tenta se libertar de uma culpa, de uma causa que está refletida na nossa culpa. A causa deste obsessor está atrás de nós.
está onde? Está no nosso vínculo com Ele através de comportamentos mentais dos quais nós ainda não nos livramos. Perfeito? E Ele tem conosco uma proximidade muito grande. Ele está conosco há muito tempo na estrada, de outras vidas. Ele nos conhece profundamente, talvez muito mais do que nós sejamos capazes de lembrar nesta encarnação. Este conhecimento faz com que ele seja, vamos chamar assim, poderoso nas suas ações. Há quem pense que vindo para a casa espírita, o obsessor fica lá fora. E fica mesmo. Se ele for um pouquinho inteligente, ele fica lá fora. Eu vou entrar ali para quê? Não é? Então ele fica lá fora. Mas não é por isso que ele deixa de agir. Porque ele é vinculado a nós. Ele é vinculado a nós através do quê? Qual é o processo que liga o obsessor a nós? Vibração. Emanada através do pensamento. Como é que os espíritos se comunicam? Os espíritos desencarnados se comunicam. Os encarnados até pela internet, né? Mas os desencarnados, como é que eles se comunicam? Pelo pensamento. Não é assim? Ele emite um pensamento, este pensamento é alimentado pela sua vontade, pela sua emoção, não é isso? E este pensamento chega ao seu destino, que pode ser aonde? Em qualquer lugar. Do outro lado do cosmos, se é que existe um limite para ele, né? Do outro lado do cosmos. Por que o pensamento viaja desta forma? Porque da mesma forma como o som viaja através do ar, não é assim? As ondas sonoras se propagam através do ar. O pensamento se propaga através do... Isso mesmo, fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal está onde? Exatamente, em toda parte. Aqui, dentro, lá fora, dentro de mim, dentro de você, dentro deste quadro, atrás da parede. Né? Nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Sendo assim, o pensamento de um obsessor atravessa qualquer espaço. Esta relação que a gente aprende lá no colégio, né? Velocidade é igual ao espaço sobre tempo, isso não existe. O pensamento viaja movido pela minha vontade e vai aonde for preciso. Então, queridos, se o obsessor está lá fora, esperando você, na beira do rio, ali encostado na lixeira, esperando você sair, não tenha dúvida. Ele tem vínculos com você. Vínculos mentais. Aí tem um artigo que circulou recentemente entre amigos conhecidos. O Fernando achou esse artigo, eu mencionei ele aqui num bate-papo, numa aula, e ele achou o artigo e mandou para mim, né? Quando o sono é inimigo. Já leram? Quando o sono é inimigo. Já leram, não? Quando o sono é inimigo. Olha, não quero fazer ninguém sair daqui preocupado. Hã? Nem ficar com insônia, nem tomar remédio para não dormir, não. Mas, ó, essa história de vir para dentro do grupo espírita, ouvir a palestra. Ah, eu estou doando ectoplasma. Né? Tem outra também muito boa. Sabe por que eu durmo? Meu espírito aprende melhor quando não está embotado pelos meus sentidos físicos. Isso é lindo, isso é perfeito. Né? Um convencimento total. Ó, você vem para a casa espírita, ou vai para a casa espírita. Vamos falar da outra casa espírita, porque eu já vi que aqui não acontece isso. Está todo mundo esperto, tem ninguém cochilando aqui.
Vamos para outra casa espírita. Você vai para outra casa espírita. Na primeira vez você terminou a prece, vai começar a palestra. Obrigado, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com você. Aconteceu isso a primeira vez, aconteceu a segunda, aconteceu a terceira, toca a campainha porque está problemático. É quando o sono é inimigo. Agora, será que o obsessor está ali do teu lado te magnetizando? Ele está ali por trás? Dorme, Alcindo. É assim? Ele pode estar lá em Xerém. Eu falei Xerém porque Xerém é um lugar que eu acho distante. Né? Lá em Xerém. E ele está vinculado a você através do quê? Através do teu padrão vibratório. Você já sintoniza onde quer que ele vá. Estão juntos. E ele é capaz de te enviar fluidos, energias que vão te dopar. Tem um nome que eu achei lindo, só não consegui decorar. Narcolepsia. Imaginam? Narcolepsia, você dorme. Isso nós estamos falando de uma ação obsessiva que vem do exterior, porém de um vínculo íntimo com cada um de nós. E aquele que eu falei anteriormente, ele não tem essa preocupação. Ele não está preocupado com o Luiz Fernando que faz palestra aqui. Ele não está preocupado com o Luiz Fernando que estuda, com o Luiz Fernando assiste palestra, faz o culto no Evangelho no Lar. Ele está preocupado qual é a próxima guerra que eles vão lançar no mundo. Quem que eles precisam inspirar para lançar um novo imposto? Para fazer o povo sofrer. Né? Eles estão preocupados com a agonia do mundo, da sociedade. Por quê? Qual é o propósito deles? Eles sabem que o tempo está chegado. Como todos nós sabemos. Está na hora do planeta Terra se modificar. Deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. O que caracteriza o mundo de regeneração é a predominância do bem. Que terreno eles vão ter para atuar? Então, eles estão náufragos, se agarrando em tudo que podem. Mas isto não é por eu ter usado a expressão de um náufrago se agarrando em tudo quanto podem, não é porque esta realidade é inexorável e eles sabem disso, que eles são menos poderosos nas suas ações. E eles vão agir. Eles vão entrar na casa espírita, tantas vezes quanto quiserem. Fernando, tem algo de errado. Ninguém falou nada disso, mas eu vou falar porque eu sou metido. Ninguém falou nada assim, mas não tem uma história de uma rede magnética que protege o grupo, que protege a casa espírita? Tem, acabou de derrubar lá, viu? Não tem uma coisa, já ouviram falar disso? Nunca ouviram falar, não? Há como que uma redoma magnética que protege o grupo. Não existe isso? Existe. Existe. Mas de vez em quando ela é desligada. É como se as nossas emanações psíquicas deletérias desestabilizassem esta corrente e provocassem um curto-circuito. Sabe aqueles curtos que dá aquela paralisada, né? Apaga a luz, dá blackout. E aí vocês diriam, mas e a espiritualidade da casa? Ela vai lá e religa a rede magnética. Porém, houve um intervalo de tempo que ficou no breu, né? Quem entrou? Quem saiu? Eu estou fazendo uma comparação para que vocês entendam que nós produzimos a entrada de espíritos enfermos no ambiente da casa. Nós desligamos essa proteção. Somos nós. Não é a espiritualidade que dorme. Não tem um vigia que vai lá e desliga o disjuntor geral. Né?
Essa malha, ela está constantemente ligada em defesa do grupo espírita. Mas esta malha não impede que nós tragamos este companheiro aqui para dentro. Ela não impede que uma desarmonia repentina da casa, discussões, desavenças, provoquem este curto-circuito. E quando este curto acontecer, vai entrar de bando aqui. Nós temos algumas preocupações, e essas preocupações são principalmente quanto a defesas que podemos arregimentar. Quais são as defesas que a casa espírita tem, além desta malha? Não é? Nós precisamos trabalhar nas defesas, nós precisamos evitar estes ataques organizados. Vocês lembram bem, quando eu contei aqui o texto, a arrogância e a prepotência do espírito que se comunicou. Né? Ele estava embasado numa lógica irrefutável. Mas será que este grupo espírita que nós mencionamos, tanto quanto aquela casa espírita, do aconteceu na casa espírita, será que esses núcleos espirituais não tinham defesa? Além da espiritualidade? A espiritualidade amiga que nos defende tem um limite de ação, não tem? Ou será que não tem? Os espíritos amigos, os benfeitores, os mentores, eles têm um limite de ação? Tem. Qual é este limite? O livre-arbítrio. Exatamente, o livre-arbítrio. Eles, por serem espíritos do bem, eles compreendem perfeitamente as leis divinas. E eles sabem que tudo conspira para o nosso aprendizado, não é verdade? Eles não vão impedir que algo que precise acontecer para fortalecer-nos deixe de acontecer, simplesmente porque eles são mentores de uma casa espírita. O trabalho deles é incessante e continuará sendo, mesmo que esta casa espírita feche. Eles vão continuar atuando, mas eles têm este limite. Se nós não oferecermos a eles a possibilidade de ação, eles não vão agir, eles não têm como agir. Mas de que forma, eu volto a tentar estimular, de que forma nós podemos combater esta ação das trevas? A mesma coisa que é recomendado, fechando a porta, né? Fechando a porta. Como é que se fecha essa porta, seu Hélio? Essa é a questão. Como é que se fecha essa porta, né? Orai e vigiai. É uma tranca. É uma tranca. Mas olha só, é preciso um cadeado tetra. Vigiai e orai. Marcelo, você vigia e ora. Eu vigio e oro. Márcio, vigia e ora. O Alcindo não. Não é? Está instalado. Está instalado. A brecha, a portinha, ficou meio entreaberta. Não é? O que é que efetivamente produz resultados? Bom, para isso, nos diz o Manual da Guerra que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Não é? Quais são as estratégias que eles utilizam? Quais são os modos pelos quais eles operam? Vocês me dão alguma sugestão? Objetivo:
Quais são os objetivos desse inimigo, desse adversário? Quais são os objetivos? A gente já falou aqui. O encerramento de tarefas importantes. Não é isso? O encerramento de tarefas importantes. E o encerramento das atividades da própria casa, como via de consequência. Tá certo? Qual é a única maneira de encerrar uma tarefa nesta casa? Não ter tarefeiros. Claro, porque as tarefas no meio físico acontecem através dos tarefeiros. Não é isso? O passe, ele precisa de passistas. Eu não tenho medo de falar passista, não. Tem uma nova geração que fala assim, não, passista não, aplicador de passe. Passista é... Eu ainda sou da velha guarda, eu acho que é passista mesmo, continua sendo passista, né? Até porque o passista do samba veio muito depois, né? Então, para fazer atendimento fraterno, precisa de tarefeiro. Para fazer funcionar a biblioteca, precisa de tarefeiro. Para fazer a assistência social, para fazer a campanha, para fazer a distribuição de alimentos, precisa de campanha do quilo, que precisa de tarefeiro. Não é isso? Então, qual é a estratégia que vocês imaginam que eles utilizem? Minar os tarefeiros. Afastar esses tarefeiros da casa espírita. De que forma? Métodos usuais. Desagregação, desconfiança, disputas internas, animosidades, milindres. É isso que mina as tarefas da casa. Lembram? Aconteceu na casa espírita, a passista, que era médium curadora, que fazia uma imposição de mãos excelente. Lembram disso, não? Dessa passagem? Não? Então, quem não leu Aconteceu na Casa Espírita, fica aí a recomendação que o façam. É uma excelente obra do Espírito Nora. Eles convenceram esta passista de que ela era muito melhor do que a casa reconhecia. Que ela podia fazer muito mais do que a casa oferecia. E o que ela faz? Ela procura os dirigentes da casa e pede para ela uma salinha para tratamento espiritual, porque ela tinha potencial para isso. E a casa espírita, sabiamente, disse, não, minha irmã, ainda não é o momento, não vamos fazer isso. E eles continuam insuflando, 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 insuflando. Até que conseguem promover a saída dela para uma outra casa, para um outro lugar onde ela poderia fazer o seu tratamento de cura, a imposição de mãos que curava. Isso está lá, não aconteceu na casa espírita. E ela saiu. E a casa espírita perdeu aquele trabalho de passes que ela fazia. Tinha uma outra que era muito, muito dedicada na evangelização, se eu não me engano, o trabalho mediúnico, trabalho mediúnico na evangelização de espíritos, e ela precisava ser afastada, mas ela era daquele time, daquele moço que eu contei, daquele irmão cristão, que não adiantavam tempestades e terremotos, porque ele estava lá, firme e forte. Essa era assim. Olha, o que eles fizeram? Eles buscaram o seu esposo e convenceram o seu esposo de que aquilo ali não era uma boa obra, era uma obra do demônio. Até o ponto de que o esposo, na sua autoridade, consegue fazer com que ela deixe a tarefa. E assim eles foram minando. Minaram os dirigentes da casa, que discutiam entre si, que brigavam entre si, e foram minando cada ponto de ação que a casa desempenhava. Essa é a estratégia deles.
Quando uma casa espírita os incomoda, é com aquela arrogância que eles chegam. Vocês não têm a menor chance. E se nós tivermos o bom senso de como ensina no Manual da Guerra, nos conhecermos, sabermos das nossas limitações, mas termos a perfeita noção da nossa determinação no bem, se nós nos conhecermos nesse nível, neste ponto, nós ganharemos algumas batalhas. Não é verdade? Mas se nós compreendemos a estratégia deles, os métodos pelos quais eles agem, nós ganharemos muito mais batalhas. Quem sabe, ganharemos a guerra. Então a reflexão de hoje é exatamente no sentido de nós olharmos à nossa volta e percebermos que emanações psíquicas nós estamos tendo quando vimos para a casa espírita. Olha, meus irmãos, conheço casos e casos. Eu estou aqui no grupo Oswaldo Cruz há muito pouco tempo, mesmo, de fato. Quase tanto quanto o seu Hélio Miller. Eu tenho 13 anos. O senhor tem quantos, senhor Hélio? 54 está fazendo agora, né? Um pouquinho mais, porque começou antes de... né? Pois é, eu só tenho 13. Já passei por algumas tarefas aqui na Casa Espírita. Posso dizer a vocês com segurança, já vi tarefeiro desistir da causa pelas questões mais insignificantes que vocês possam imaginar. E percebendo através daquela desistência a ação do seu obsessor. Eu já vi situações onde o tarefeiro, que chegou aqui porque a sua vida estava de pernas para o ar, e aqui disseram a ele que ele precisava mudar o seu comportamento, promover a sua reforma íntima, não é? Provavelmente eu devo ter sido um daqueles que disse o seguinte: olha, nada melhor do que assistência social. Porque promoção social é ótimo, né? Promoção social é maravilhoso, porque leva a gente ao encontro da necessidade do próximo, da dor, do sofrimento. Se coloca em contato com uma realidade que às vezes a gente não consegue enxergar, porque a gente está olhando o próprio umbigo, né? Ai, como eu sofro. Ai, que vida difícil que eu tenho. Já vi virem para cá para tentar mudar esta vida, esta circunstância, né? E na verdade conseguem. Sabe como? Olha, senhor coordenador, eu vim dizer que eu infelizmente não vou poder continuar na tarefa, porque o senhor lembra, eu estava desempregado e apareceu uma oportunidade de emprego para mim lá no Amapá. E é uma oportunidade imperdível. Eu não posso abrir mão. Perfeitamente, meu amigo. Seja feliz, lute, vá atrás do seu sonho. E lá vai ele para o Amapá. Quando ele chegou lá no Amapá, não tinha uma casa espírita para ele continuar o trabalho. E ele desertou. Pronto. Está resolvido o problema. Seu problema é emprego? Leva o seu emprego. Seu problema é saúde? Recupere a sua saúde. Já vi saírem por diversos motivos, por diversas razões. Já vi sair tarefeiro da casa espírita, sabe por quê? Olha só, eu não aguento mais ficar nessa casa não, gente. Olha só, fulano, beltrano e ciclano, que deveriam fazer, não fazem. Eu tenho que fazer por mim e por eles três. Já vim sair por isso. Sabe qual é o antídoto disso? É imaginar que você não faz por fulano, beltrano e ciclano. Nunca é entre você e os outros. O que você faz dentro da casa espírita é entre você e... Se o outro não faz, se o outro deveria fazer ou não faz, queridos, ele pode não estar fazendo porque não sabe, porque não tem condições de fazer, e até porque não queira fazer. Pergunto eu, o que temos nós com isso?
Você tem que fazer o teu. Não é assim? Vejo pessoas irem embora da casa espírita porque discutem, porque não concordavam com um procedimento, discutem e vão embora. Eu estou aqui há 13 anos, vocês acham que eu sempre concordei com todos os procedimentos das pessoas aqui? Talvez eu fosse mais um nas fileiras do muito obrigado, vou embora. Não é? Mas se eu for embora, eu vou entrar numa outra casa espírita, porque eu vou deixar de ser oscalino, mas não vou deixar de ser espírita. Não é? E quando eu chegar nessa outra casa espírita, eu vou encontrar pessoas. Porque a doutrina espírita, ela é perfeita. O que não é perfeito é o movimento espírita, porque é feito por pessoas limitadas, tanto quanto nós próprios. Vocês não conhecem a história do sujeito que estava entrando numa cidade e perguntou: Caipira, aqui, como é que é essa cidade que eu vou aí agora, que tem aí na frente? Eu falei: depende, como é que é a cidade de onde o senhor está vindo? Nossa, aquela cidade era horrível, o pessoal fofoqueiro, tomava conta da vida dos outros, falavam mal uns dos outros, e aquilo lá era terrível. Ele disse: aqui é a mesma coisa, ué. Aqui igualzinho. E ele ficou ali triste, puxa vida, se mudou de cidade pensando que ia igualzinho. Nesse mesmo instante para um outro e perguntou: Caipira, fala uma coisa para mim, você conhece a cidade e tal? Conheço o senhor, logo ali na frente. Como é que é o povo lá? Não sei, como é que é o povo de onde o senhor está vindo? Ih, rapaz, lá é gente amiga, gente hospitaleira. Olha, gente que lida com você ali, abraços. Gente muito boa, estou saindo até com saudade de lá. Já, mas aqui é a mesma coisa, senhor. O senhor vai encontrar esse povo, é assim mesmo esse povo. Aí o outro veio e falou: uai, entendi. Para mim você disse que era todo mundo terrível, todo mundo fofoqueiro, todo mundo fala. E agora você diz o contrário para o outro? A moral da história é exatamente essa. Somos nós que determinamos o local. Somos nós quem criamos o umbral. Uma companheira falava no outro dia comigo assim, toda vez que ela fala de umbral na evangelização, com a pré-mocidade, eles tentam situar o umbral geograficamente. Onde é que é o umbral? Assim como alguns estudiosos do Espiritismo, quando tomam conhecimento de nosso lar, dizem: não, mas nosso lar ele fica mais ou menos situado sobre o Triângulo Mineiro, passando por Petrópolis, vai até São Paulo, é mais ou menos nessa... Essa relação inexiste. Inexiste. Porque o mundo espiritual tem leis que não são físicas, portanto não tem comprimento, largura, altura. Não é? Então o umbral existe e foi criado por nós. A casa espírita está aqui para nos ajudar em primeira instância. Eu sempre falo e gosto de repetir, a casa espírita tem 3 momentos importantíssimos. Ela é, em primeiro lugar, hospital, pronto-socorro. É quando nós chegamos aqui e entramos ali pela dor, sofrendo, angustiados. Né? Quando a nossa dor cessa, deixamos de ver a casa espírita como hospital e passamos a enxergá-la como escola. Porque agora vamos aprender tudo aquilo que precisamos, para não voltar a adoecer, inclusive, não é verdade? Aí assistimos palestras, fazemos cursos, não é? Lemos, estudamos. E aí, quando já estamos assim, conhecendo razoavelmente os conceitos da doutrina espírita, ela deixa de ser escola para ser oficina de trabalho. É a hora de colocar em prática tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que aprendemos. É hora de pôr a mão na massa. Não é? Então, queridos, eu deixo aqui a reflexão do estudo dessa noite.
esta casa, como todas as casas de Petrópolis, seja ela adesa ou não, seja ela espírita ou seja ela espiritualista, ela trabalha com um propósito, de ajudar ao próximo, de tirar as pessoas dessa angústia, dessa miserabilidade humana que a gente assiste campear todos os dias. Esta casa existe e está aberta há 54 anos. Estará fazendo o mês de outubro agora. 54 anos de existência. Outras casas mais antigas existem em Petrópolis, estão ali firmes, de pé. Tarefeiros passam e a casa está lá. Isso é outra coisa importante, tarefeiros passam. Nós, tarefeiros, é que precisamos da casa. Sabe por quê? Se eu perder a oportunidade de tarefa que eu tenho aqui, talvez eu não consiga outra. Mas com toda certeza a casa me substituirá. Sim ou não? A casa não perde. A casa está sempre aberta. E é em função desta manutenção que nós precisamos refletir sobre o padrão mental com o qual nós trabalhamos dentro da casa espírita. Isto vai para tarefeiros, isto vai para frequentadores, isto vai para médiuns, ostensivos ou não. Vamos pensar o que precisamos fazer para auxiliar a espiritualidade desta casa a continuar por mais 3 vezes 50 anos ajudando o próximo. Como um farol que está aqui aceso no Morém, como mais um farol aceso aqui no Morém, indicando o rumo para aqueles navegantes que estão quase batendo nos rochedos e naufragando. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo. Muito obrigado. Agradecemos o Luiz Fernando pelo seu estudo e certamente a colocação dele é perfeita e devemos nós sempre termos em mente que a doutrina e a casa são sempre superiores às nossas mazelas, às nossas vaidades, o nosso orgulho. Portanto, nós precisamos muitas vezes de raciocinar que a causa é o primordial. Essa ou aquela desavença, ela acontece em todos os lugares. Aqui nós precisamos nos dar as mãos e seguirmos em frente, buscando o aperfeiçoamento e a evolução, que essa é a nossa meta. Nós aqui estamos para evoluir. Luiz Fernando falava uma coisa extremamente interessante, que eu mesmo tive a oportunidade de aprender. Diziam-nos: olha, o dia que você faz uma palestra, você aprende muito mais do que você pensa transmitir. É a pura realidade. Você, quando tem essa tarefa, você simplesmente busca tanto para você oferecer que você sai privilegiado. Você é o grande privilegiado do trabalho. E todo o trabalho dentro da casa espírita, dentro do bem, só nos traz o bem. Que possamos elevar nossos pensamentos, sossegar nossos corações. Prece é a intenção do coração. Possamos olhar dentro dele sem medo, com coragem, e que possamos encontrar a nossa real necessidade, a nossa real intenção, que está lá escondido, dormindo, e que precisamos despertar. Que possamos jogar fora todas as sementes da discórdia, do desespero, da desarmonia, e que possamos recolher de Ti, de Tuas mãos, ó Cristo, as sementes de luz, de amor, e que possamos semeá-la no nosso caminho, com cada irmão, semeá-la no coração de cada um. Sejamos fortes e desamarremos as âncoras do nosso ego, que faz com que nós fiquemos parados neste mar revolto,
que possamos prosseguir ao horizonte iluminado de Cristo, onde encontraremos nosso verdadeiro eu. Desamarremos de nossos livros Cristo e tragamos ele para vivenciá-lo de forma verdadeira em nossas vidas. Que assim seja.